Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, nosso encontro semanal da filosofia aqui no Pré-ENEM Eureka, Instituto Federal do Paraná. Já estamos com uma longa caminhada, estamos quase esgotando todas as questões do Enem que a gente havia preparado para vocês. Daqui a pouco a gente começa a entrar um pouquinho em algumas aulas específicas, alguns assuntos específicos que estamos preparando. Aqui ao meu lado hoje, o nosso querido professor Laércio, o homem da geopolítica. Sempre bem? Sempre bem, sempre daquele jeito. Que bom. Lá do outro lado, então, a Paula, sempre sorridente, né? Olá. Ai de vocês, se vocês ouvissem essas histórias da Paula aqui nos bastidores, né? Verdade, a Paula conta cada coisa. Rapaziada, ela entregou o jogo agora há pouco. Ela conta até o que ela faz na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê. Não, mas essa não é a Paula Toller. Ah, é verdade, desculpa. Então, esquece. Pessoal, vamos lá então para a tela direto ver os nossos temas de hoje, né? Temos aqui então o tema do Enem 2013, né? Do sistema prisional, o Aristóteles, né? Uma questão aristotélica. Temos também a questão ali, a terceira questão, a questão número 6, também falando de Aristóteles, mas a questão ética, né? Intercalando então essas duas questões, nós temos uma questão de Maquiavel, né? Você que está atento, você que está nos acompanhando desde as primeiras aulas de filosofia, você já percebeu, já notou que Aristóteles e Maquiavel sempre se fazem presente nessas provas. O Enem gosta de Maquiavel, o Enem gosta do Aristóteles, gosta do Platão, gosta de perguntar sobre o Montesquieu, gosta de perguntar sobre Descartes, gosta de perguntar sobre Kant. É importante que você tenha esses autores, aqueles que estão caindo sempre como os focos no seu estudo. Claro que você precisa ter uma visão geral e ampla da filosofia. Já falamos aqui da filosofia da ciência com Galileu, falamos então da filosofia contemporânea com Habermas, mas é necessário que você tenha um foco específico, uma atenção toda especial para esses pensadores, né? Para Aristóteles, para Maquiavel, no caso da aula de hoje, ok? Vamos então direto para a nossa tela, vamos olhar então a nossa primeira questão, questão 43. O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei, quanto às pessoas ambiciosas. Ambiciosas aqui, vamos entender, no sentido de quererem mais do que aquilo que têm direito. E iníquas, de tal forma que as cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão consideradas justas. As pessoas corretas, ok? O justo, então, é aquilo conforme a lei. E o injusto é o ilegal e o iníquo. Está no Ética Nicômaca do Aristóteles. Vamos relembrar, então, alguns conceitos aristotélicos do Ética Nicômaco? Edivão, você já falou disso. A gente fala de novo. É importante que você tenha gravado. Se eu já falei disso pelo menos umas 2 ou 3 vezes aqui, é porque eu estou te falando, vai cair. Isso aqui é muito provável que esteja presente na sua prova. Então você precisa ter uma atenção toda especial para esse assunto, para a ética aristotélica. Lembrando que o Aristóteles, então, começa a sua obra, o Ética Nicômaco, dizendo o seguinte: toda ação, toda arte, toda ciência, tudo que o homem faz tem um objetivo. E esse objetivo é um objetivo comum entre todos os homens. Laércio, nós vivemos em função de uma única coisa segundo Aristóteles. Todos nós aqui. Não importa quais os caminhos que nós vamos percorrer. O objetivo final de toda ação humana é o mesmo: ser feliz. E agora, já e para sempre. De preferência que pudesse acontecer constantemente, né? E ele nos diz o seguinte: só que a felicidade não é um estado de espírito. Eu estou feliz agora. Sim. A felicidade se encontra nas ações que o homem realiza. Perfeito. Essa felicidade ele vai chamar na obra de eudaimonia. Eu quem? Eudaimonia. Ou já vi pessoas pronunciando eudaimonia, né? Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta. Esse texto aqui que diz o seguinte: todo termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas. Dá a impressão que Nietzsche se baseou nessa ideia, né? Além do bem e o mal. Ah, não tenho dúvida, né? Porque os princípios éticos aristotélicos eles vão permear toda a filosofia. Sim. A história da filosofia, com o estudo da ética, tem uma origem bastante intensa no Sócrates, Sim. que ele vai ser o primeiro filósofo a falar das questões morais, mas ele não consegue fazer um código moral. O Platão vai ressaltar as questões morais, mas aí o Platão vai trabalhar com a ideia de dois mundos, a dualidade, né? Daqui a pouco tem uma questão
e do Maquiavel, que nós vamos entrar um pouquinho no Platão. E o Aristóteles é quem vai constituir aquilo que nós podemos dizer, entre aspas, aqui, um código moral, um código de conduta. O homem que age desta forma, age bem, será feliz. E será que não houve uma tradução equivocada aí, na minha ignorância, quando diz assim que infringe a lei as pessoas ambiciosas, não seria as pessoas gananciosas? Porque a ambição é importante para o ser humano, senão a tua vida vira um inferno. Mas a ganância é sempre eu tirar acima do que eu quero. A ambição não necessariamente. Mas aí nós temos uma questão. Excelente pergunta. Para o Aristóteles, pessoal, é muito importante que você entenda aqui. Para o Aristóteles, o conceito de ética se encontra na ação virtuosa que o homem realiza. A virtude principal Anota isso, rapaziada. A virtude principal que um homem deve ter é a justiça. A justiça é o equilíbrio entre o excesso e a falta. Quando você é ambicioso, você geralmente vai buscar algo que está além daquilo que você geralmente precisa. É um desejo por algo que você tem além do que você precisa, né? Então essa ambição vai gerar em você um exagero, querer mais. E quando você quer mais, você ultrapassa o limite da justiça, que o Aristóteles anota e lá chama de justa medida. Já vi vestibulares chamando também de mediana ou mediatriz, né? Mas que é o meio, né? Mediana, é o meio termo. Que nós costumamos chamar hoje de bom senso. Equilíbrio, né? Temperança. O Tomás de Aquino, interpretando Aristóteles, vai chamar de prudência. O homem prudente. É o homem que trabalha na justa medida, no equilíbrio entre o excesso e a falta. É o meio termo. Bacana? Então, pessoal, perceba. Essa é a essência da obra. Mas o ponto mais importante, e aonde as pessoas acabam se confundindo, é quando nós tratamos, então, do conceito aristotélico do bom senso, o conceito aristotélico, então, da justa medida, do equilíbrio, mas principalmente do conceito da ética enquanto ação humana. Toda ação humana, para ser ética, ela precisa ser boa. E esse conceito de bem que muitas vezes nós nos perdemos. O bem é para onde todas as nossas ações devem tender. Ou seja, o bem maior que um homem busca atingir é a felicidade. Esse conceito que nós chamamos aqui no Aristóteles de eudaimonia, né? O estar feliz, o ser feliz pela ação boa que você realiza, né? Então, a boa ação vai acontecer na vida em sociedade. A eudaimonia, a felicidade, vai acontecer na vida em sociedade. É feliz o homem que é justo. É feliz o homem que é virtuoso. E só é justo, e só é virtuoso, e só é ético o homem que desenvolve aquilo que é a maior de todas as virtudes. Juntamente com a justiça, a maior de todas as virtudes é a sabedoria. O que há de belo, o que há de bom num ser humano é a sua sabedoria, que ele adquire nas ações boas que ele realiza, nas ações virtuosas. Ok? Isso é um pouquinho de Aristóteles para você, do Ética Nicômaco. Já falamos um pouquinho sobre esses temas e talvez voltemos até a falar um pouco mais adiante para que isso fique bem fixado nos seus estudos, ok? Vamos voltar então aqui à tela para a gente ver o comando. E o comando vai dizer o seguinte, segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o quê? Quando ela observa o compromisso com os movimentos desvinculados da legalidade? Obviamente que não, né? O texto acaba de dizer para você que a ação justa será aquela, então, daquele homem que cumpre a lei, né? É importante que você entenda que a lei trata-se do conjunto de normas, de valores, de regras, de prescrições que regem a vida moral do homem. Por isso que nós costumamos dizer, né? E aqui, Larissa, é interessante, as pessoas confundem muito o conceito de ética e moral, né? O aluno, geralmente, ele passa por esse momento de indecisão. Será que é ética? Será que é moral? Então, aqui é importante que ele anote essa informação e é legal que a gente também consiga entender isso, que moral são todas as regras, valores, normas, leis, prescrições que os homens criam. Lembra do Eliot Ness, que combatia Al Capone? Ah, sim. Kevin Costner, o grande, poderoso homem da polícia. E ele até prendeu Al Capone, sabe da história, que ele vai ser preso, mas tem toda uma discussão que o Al Capone infringia a lei vendendo bebida. E quando o Al Capone é preso, tem um filme fantástico, Sean Connery, e assim vai. Quando termina, no finalzinho ali do filme, tem uma discussão, um repórter chega pro Eliot Ness.
senhor sabia que... O que o senhor vai fazer agora que a lei seca vai cair? Pô, mas eu acabei de prender o Al Capone, mas o que o senhor vai fazer agora, já que não vai ter mais a lei seca? O repórter insiste com ele e fala, vou tomar uma bebida então, já que a lei permite. Não estarei fora da... Não estará mais fora da lei. É interessante isso, né? Porque assim, e as leis morais, essas normas, essas regras, somos nós que criamos. É criação humana para o bem-estar social. Um momento histórico, claro, de uma acordo com a cultura realidade. aplicada. De acordo com a realidade em que nós vivemos. E a ética seria a análise daquela ação humana, dentro ou não da lei. Nem tudo que é moral é ético. Nem tudo que é moral é ético, e é importante que a gente entenda isso. Porque às vezes a ética vai transcender uma questão moral. Porque a questão moral, nós acabamos de dizer, está relacionada a um momento histórico, a uma determinada sociedade, uma determinada associação, determinados valores e costumes. A ética transcende. Essas morais, ou seja, vão mudando com o tempo, né? Vão se alterando. De acordo com a sociedade. Há pouco tempo, se for pensar, há 30 anos, era uma coisa quase que imoral ir à praia uma mulher de biquíni. Era uma coisa assim... Hoje, se for topless, ninguém presta atenção. Não precisamos ir tão longe. Com certeza você deve ter tido algum professor que entrava na sala de aula e já acendia o cigarro para começar a aula. Ele acendia só um. Depois, ele acendia só uma vez, depois todos os outros eram na mesma. Ele acendia no mesmo... Ele riscava só uma vez o isqueiro. E depois os outros 20 eram na mesma... E veja, era uma E apagava no chão. E era uma situação que não era imoral. Às vezes ele não apagava o quadro, ele espantava fumaça para poder enxergar o quadro. E isso não era imoral. Não. Não, era uma coisa... Quem não fumasse estava fora do mercado. Na verdade, era um valor que nós tínhamos, né? E isso foi transformado por quê? Porque princípios éticos começaram, então, a permear essa discussão. Ok? A alternativa A não pode ser a coerente. Antes que eu me esqueça, eu falei da moral. Ética, então, seria a análise desses valores. Seria a compreensão desses valores sendo aplicados na vida em sociedade. Se isso realmente é pertinente na vida em sociedade. Se realmente aquela prática vai realizar o bem. E o bem que é um conceito universal, no Aristóteles, uma questão metafísica. Ok? Vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte: benefício para o maior número possível de indivíduos. Perceba aqui, ó. A justiça, então, segundo ele, a ação justa, será aquela que vai beneficiar o maior número de indivíduos. Nós não estamos dizendo que aqui a letra A, então, não está correta. Nós não estamos dizendo que a justiça, a ação justa, ela deva ser democrática, né? Opa, aqui, ó. Ela não precisa ser democrática. Quando você fala de maioria, você está falando de democracia, né? A maioria vence, não é isso, né? A ação justa, ela não pode atingir apenas o grupo da maioria, o interesse da maioria. Aí nós não teríamos... Então isso quer dizer que nem sempre a democracia será uma coisa justa, né? Eu às vezes converso com os meus alunos e até o professor Lércio falou do Nietzsche. O Nietzsche tem uma fala interessante sobre a democracia. Está aí um convite para você poder ler um pouquinho sobre a democracia na concepção de Nietzsche, que o Nietzsche vai dizer que a democracia ela é um dos sistemas mais injustos que existem, né? Mas aí seria uma outra discussão, um outro debate para um outro momento. Vamos para a letra C, então? A letra C vai dizer que a ação justa é aquela que atende o interesse para a classe social do agente da ação. Então, veja, a ação justa acontece quando ela observa o interesse para a classe social do agente da ação. Ou seja, será justo quando atender o interesse daquele que agiu e daquela classe. Então, de repente, o professor Laércio resolve se candidatar a um cargo político público, né? E ele, enquanto professor, vai realizar uma ação justa. Vai triplicar, quadruplicar o salário dos professores. Não, isso não acontece. Mas aí você vai ser justo, porque você vai atender a classe. Não, pensei que era do candidato, porque eu ia dizer que isso não acontece. Não. Político que aumenta o salário de si mesmo? Não é verdade. Não. Não é verdade. Não mesmo, né? há que se pensar muito sobre essa realidade, né? Precisamos entender muito essa realidade. Então, de cara, com essa brincadeira aqui, a gente já percebe, não pode ser a letra C, ok? Então vamos lá, vamos riscar aqui a letra C também, dizendo que essa não será a alternativa correta. E a letra D? É o fundamento, né? Então vamos voltar para ver a questãozinha lá. Pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o fundamento na categoria de progresso histórico. Ou seja, só é ética a ação que permite a sociedade progredir, né? Se houver um progresso, aí nós temos então a ação justa. Se não há progresso, não há justiça, não há ética.
E aí, é claro, de cara você já elimina e fala, isso é um absurdo, Edvan. Pois é, mas alguns alunos observam uma questão como essa e acabam anotando pensando no quê? Que a ética representa, então, essa evolução, porque com o passar do tempo, os valores vão se transformando. Então, o progresso dos valores representa, então, a ação justa. Não é bem assim que funciona, você cuidado com os conceitos filosóficos, né? Então, você tem que ficar muito atento a isso. Porque assim, Hitler não teria se tornado um líder com certeza. Com uma ideia imbecil. Uma ideia que é totalmente fora daquilo que a gente considera coerente e ético, né? Com certeza. Então, vamos lá, riscamos aqui a letra D também. Agora ficou fácil, então é só eu chegar aqui, marcar a letra E e partir para o abraço, é isso? Não sei, espero que seja. Vamos lá. Segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação justa quando ela observa o quê? Quando ela observa o princípio de dar a cada um o que lhe é devido. Por isso, que a ambição, ela acaba entrando aí como sendo uma atitude que não lhe permite ser justo, porque você vai cada vez querer mais. Deixa eu questionar o seguinte, o que me é devido? Aquilo... Como é que eu avalio o que me é devido? Aí que vem o grande ponto. Só pode ser justo o homem que conhece a justiça. Só pode ser justo o homem que desenvolveu a virtude da justiça. E para você desenvolver a virtude da justiça, você precisa desenvolver aquela que é a maior de todas as virtudes, que é a sabedoria. Então você precisa ter a sabedoria de medir, de equilibrar o que é necessário e o que não é mais necessário. Não sou eu que posso dizer. Está em cada indivíduo esse senso. Dá para avisar o Gilmar Mendes disso? Dá para... Eu tenho certeza absoluta que ele sabe muito mais disso do que eu e você, do que todos nós aqui nesse estúdio. E assim, é lindo se você olhar a filosofia enquanto princípio ético. Eu sou um apaixonado pela ética, para mim a área da filosofia é uma das que mais me encanta, né? Até me lembro sempre, Laércio, de uma frase do Kant que diz assim: duas coisas encantam a minha vida, né? O céu estrelado sobre minha cabeça e os valores morais dentro de mim. Né? Pesado, hein? Muito forte, né? O cara tem que estar consciente Tem que estar muito consciente, né, daquilo que ele está dizendo. E que bom se nós pudéssemos fazer isso, né? Que bom se nós pudéssemos ser pessoas assim, que tivéssemos essa autonomia para dizer: os valores morais que existem em mim me encantam. Nós vivemos numa realidade em que é muito mais atraente cometer o erro do que você manter-se no caminho certo. É muito mais interessante você praticar uma atitude indevida do que uma atitude devida. Durante as aulas eu digo para os meus alunos: o que é mais fácil e mais atraente e mais interessante? Colar numa prova ou passar a tarde toda estudando para a prova? Porque é mais interessante você passar a tarde jogando videogame e no outro dia chegar com a colinha e colar na prova. O que é mais fácil? Você dar a volta em todo o estacionamento do shopping atrás de uma vaga ou você colocar o seu carro na vaga de deficiente e sair mancando? O que é mais fácil para você? Você esperar 10 minutos no trânsito para você poder virar à direita ou você ir pelo acostamento logo e gastar 1 minuto e virar à direita? O que é mais fácil? Você esperar o sinal que está ficando amarelo, esperar mais 1 minuto o sinal ficar verde, ou você cruzar o sinal na hora que ele está vermelho, você está embaixo dele, você está cruzando? Então, é basicamente isso que a gente precisa entender. Geralmente, as coisas que não podem são as coisas que mais nos atraem. O que é mais fácil, o que é mais interessante, o que é mais atraente. Eu brinco muito nas aulas com os casais de namorados, né? E isso gera até uma certa discussão interessante, né? O que é mais atraente? Você manter a fidelidade àquela pessoa ou você simplesmente se entregar a todas as possibilidades que o mundo acaba te oferecendo hoje? Professor, se eu for analisar os meus instintos, os meus desejos, até mesmo aquilo que eu busco, né, satisfazer, é claro que é muito mais interessante eu sair por aí e curtir a vida. Eu sempre pergunto, por que você não o faz? A resposta é sempre a mesma. Porque, professor, eu respeito o outro. São os valores que constituem a minha vida que não me permitem sair por aí fazendo o que eu bem entendo. E talvez seja isso que a gente precisa empregar nas nossas ações enquanto cidadãos, né? Não é simplesmente eu pegar um cartaz e sair à rua dizendo que o problema e a culpa está no governo. Por quê? Porque não adianta eu dizer que a culpa é de um ou de outro partido, que é de um ou de outra pessoa,
enquanto eu não mudar a minha atitude enquanto ser humano, enquanto pessoa realmente, né? Os valores morais, eles não começam no governo, eles começam dentro de casa, né? Não adianta eu pedir que o meu governo mude a atitude, tenha atitude coerente, que tenha atitudes morais, se eu, naquilo que eu faço no meu dia a dia, eu não consigo mudar. A gente convive com pessoas que acreditam que, a partir do momento em que eu retirar um partido político do poder, a paz da justiça, o reino da justiça e da paz vai chegar no Brasil o dia que isso acontecer. Desculpe, eu sinto lhe informar. Se você trocar o partido que está e continuar com as mesmas atitudes, não vai fazer diferença. Ah, Edvan, você está defendendo. Gente, tem partidos que são muito mais notórios na corrupção do que outros, e talvez o que esteja aí seja um partido muito mais notório nesse sentido, mas nós não podemos simplesmente dizer que é único e retirando, resolve-se o problema. Resolve-se o problema a partir do momento em que você adotar os princípios, por exemplo, os aristotélicos na sua vida. Fazer ação pensando no bem, e num bem que é universal e não nos interesses próprios. Porque se você realiza a sua ação atendendo os seus próprios interesses, você não tem nenhum direito de questionar o outro que faz a mesma coisa dentro das possibilidades deles. É aquilo que você já falou umas 2 vezes aqui, né? Como o mundo seria se todos fossem como você? Essa afirmação, olha, veja que interessante, essa afirmação é a afirmação do Kant, no imperativo categórico. No imperativo ele diz assim, né? Haja de tal maneira que a tua ação se torne uma ação universal. O que representa isso? Que você vai agir de uma forma que todo mundo vai olhar e vai fazer igual a você. E eu fiz a pergunta para Paula e faço para você, só para pensar. Como seria o mundo se todas as pessoas agissem idêntico a você o tempo todo? Então, é essa inquietação que nos dá. Sim, sim. Por isso que o Kant dizia, o que me encanta são os valores morais dentro de mim e o céu estrelado sobre minha cabeça. Porque ele sabia que as ações dele Eram coerentes. eram coerentes. E por isso que eu disse, que bom, oxalá, se nós pudéssemos dizer isso também, né? Ser o Kant, tempo todo. ser um kantiano de verdade. Não, mas o ser o kantiano é meio estranho, porque você sabia que o Kant, na cidade deles, as pessoas acertavam os relógios, não com o relógio da torre da igreja, mas no horário que o Kant passava caminhando na frente do estabelecimento. Não era metódico, então. Um pouco metódico, não, ele era super metódico, extremamente metódico, né? Mas o lado ético dele é muito interessante, Sim, né? sim. O lado do princípio ético. Perceba, a ética é gostoso de falar disso. A gente passaria aqui à tarde batendo um papo sobre esse assunto. Mas nós temos a questão número 2, a segunda questão de hoje. Vamos para ela então? Vamos lá? Opa, volta uma. Opa, voltou? E eu já apertei, já mostrei a resposta. Agora, perdeu toda a graça. Agora a Paula já vai acertar também, sem colar. Vou acertar também. Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse, eu acho esse trecho do livro Príncipe de Maquiavel interessante. Ele é sagaz, olha só. Mas esse texto diz mais ou menos assim. Né? Esse texto diz mais ou menos assim. Posso parecer presunçoso começar a escrever sobre um assunto, tratar de um assunto que tanto já se falou e que tanta gente já falou sobre ele. Ele começa assim. O trecho é mais ou menos nesse sentido. Posso parecer presunçoso, ousado, em falar de um assunto que tanta gente já falou e tanto já se falou sobre ele. Agora, continue lendo o texto aqui na tela. Mas, como é do meu interesse escrever algo de útil para quem se interessa, olha, isso aqui é interessante, hein? Eu quero escrever uma coisa útil. Pareceu-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos do que aquela que está na imaginação, né? E não a imaginação dos fatos. E não o que eu acho, não o que eu penso sobre os fatos. Pois muitos conceberam repúblicas e principados e jamais vistos, né? Ou conhecidos como tendo realmente existido. E aí nós podemos falar de algumas pessoas aqui. Nós podemos falar do Platão, eu já vou comentar sobre ele. Nós podemos falar dos filósofos utopistas, né? Olha, ficou lindo o meu utopistas aqui. Vamos de novo. Utopistas. Olha que beleza. Gostou? Muito Quase bem. utópico. Quase utópico. Vamos falar um pouquinho disso. Não adianta você me mostrar a placa dos 10 minutos aqui que eu vou continuar falando aqui, não tem problema. Eu tenho que terminar esse negócio hoje. Platão concebeu uma ideia de uma república que dizia o seguinte: um mundo onde tudo era perfeito,
um mundo constituído pelos deuses, onde viviam as almas, onde as ideias eram perfeitas, onde a verdade reinava. O famoso mundo das ideias, utilizando-se a alegoria da caverna para compreender o exterior da caverna. Platão falou de um mundo em que os sentidos dominavam, em que os corpos residiam, em que todo o conhecimento advinha então dessa relação corpo e mundo. Os sentidos eram o meio utilizado pelo corpo para reconhecer, e é claro, como a gente sabe que os sentidos nos enganam, então esse conhecimento passava a ser um conhecimento inválido, um conhecimento falso. Por isso que o Platão nos convida a abandonar tudo o que nos remete ao corpo, né? O prazer verdadeiro não está na satisfação dos seus desejos físicos, mas dos seus desejos intelectuais. Edivan, qual pode ser o maior desejo de um ser humano, então? Voltar para o mundo das ideias, permitir que a sua alma retorne para o mundo das ideias. E aí a Paula fica extremamente indignada quando eu falo desse assunto, porque eu já disse para ela outrora que a única alma que volta para o mundo das ideias é a alma dos melhores. E os melhores são os filósofos. E que, diga-se de passagem... Né? Não interessa se é uma filósofa. Não tem mulher. Filósofo. Não tem mulher. Por isso que eu não sou Você sabe, favorável a Platão essa diz frase. assim que o maior castigo de uma alma de um homem é se encarnar no corpo de uma mulher. Deve ser. Ele diz isso, né? Aí eu expliquei pra ela que é diante da realidade cultural em que ele vivia e tudo mais, mas ela mesmo assim não aceitou. Não aceitou. Ela achou que Ela não é platônica? Não, nem um pouco. Pelo que eu entendi. Pessoal, Platão concebeu necessariamente esta visão. Então, Platão imaginava uma república perfeita. Qual que seria a república perfeita, então? A república perfeita seria aquela em que os que governam são os melhores, seria o governo do filósofo, a ditadura do filósofo, né? A ditadura entre aspas, é claro, né? Mas aquilo que ele determina é o melhor para a sociedade, porque ele conhece, ele vive da sabedoria. Seria aquela defendida por um conjunto de guerreiros, pessoas que são preparadas para aquilo, elas têm a sua disposição para aquilo. Quem escolhe quem são os guerreiros? Quem escolhe são os melhores, o filósofo, porque eles sabem o que é melhor. E também sustentada pelos trabalhadores, né? Qual é a função dos trabalhadores? Sustentar as outras duas classes, ok? Antes que eu me esqueça, Paula, você entra na terceira classe, tá bom? Na classe quase uma Dalit, né? Na classe dos trabalhadores. A sua função é trabalhar para sustentar os guerreiros e os filósofos, tá bom? Ok. Se você diz. Sim, não sou eu que digo, não sou eu que digo. Quem disse foi o Platão. Perceba que o Platão sugere, voltando aqui agora ao assunto um pouco mais coerente e sério, o Platão sugere então uma república. Só que essa república é imaginária. Volta ao texto. Não quero falar de uma coisa que se imagina. Eu quero falar de uma coisa que de fato acontece, que realmente tenha existido. E é claro que nós não conhecemos nenhuma república na forma com que Platão coloca, né? E os utopistas, pessoal, só citando rapidamente para não dizer que não falei dos utopistas aqui, rapidamente, pegue lá o primeiro utopista lá, interessante, quer ler o livro dele, não tem problema. O nome do livro é Utopia. O nome do autor é Thomas Moros. Imagine uma ilha onde tudo é comum a todos, leia Utopia. Nós temos um filósofo chamado Tommaso de Campanella, que também escreve um livro falando, então, de uma cidade imaginária onde tudo era comum, uma cidade perfeita. O nome do livro é... Que bom. Eu adoro quando isso acontece comigo. Calma, daqui a pouco Quando vem. eu esqueço o nome do livro, né? Eu vou procurar aqui enquanto você Qual- vai falar. qual que é o Tommaso nome? de Campanella. Tommaso de Campanella, mas eu vou me lembrar também. E tem um livro do Francis Bacon, tá? Eu já falei para vocês do Francis Bacon. Ele escreveu Nova Atlântida, né? Nova Atlântida, Francis Bacon também trata de uma sociedade utópica, né? E aí eu vou ficar te devendo, por enquanto, até me vir na mente aqui, o livro do Tommaso de Campanella, que é Cidade de alguma coisa, que eu não estou me lembrando agora o nome, entendeu? Mas eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Cidade de alguma coisa? Eu não vou me lembrar o nome do livro do Tommaso de Campanella. Mas daqui a pouco, se eu me lembrar agora... Cidade do Sol? Oi? Cidade do Sol? Cidade do Sol, obrigado. Vamos lá, então. Vamos ao que interessa. O que o oráculo não faz, né? Pois é o oráculo, né? Vamos lá. A partir do texto é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão. Ó. Ele pediu especificamente aqui uma crítica a Platão.
Pois há nesta a elaboração de um ordenamento político com fundamento na bondade infinita de Deus. Eu já vi a resposta certa, não fique perdendo muito tempo. Tá bom. A elaboração de um ordenamento político com fundamento na bondade infinita de Deus, é isso? Não é isso, né? Não é isso que o Platão coloca. O que o Platão coloca é o quê? A idealização de um mundo perfeito, de uma política perfeita, e essa política perfeita, ela acontece onde? No mundo das ideias. Então, Edvando, já pode se marcar? Pode marcar, então, a letra E ali, como sendo a alternativa correta. Mas eu queria que você lesse as outras. Eu leio para você. Explicitação dos acontecimentos políticos do período clássico de forma imparcial. Não foi isso que ele coloca, né? O Platão não sugere isso no livro A República. Utilização da oratória política como meio de convencer os oponentes na ágora. Isso é uma questão mais socrática do que platônica. Investigação das constituições políticas de Atenas pelo método indutivo. Não, né? Platão não fala sobre esse assunto. E aí nós vamos direto para a questão número 6. Ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao hábito. E aos hábitos dignos de louvor, chamamos de virtude. É maravilhoso. Esse livro não é um livro difícil de ler. Depois que você começa a compreender os conceitos, você vai notar que ele é um livro interessante. Você começa a extrair dali algumas coisas que, colocadas em práticas, sejam por nós, cidadãos comuns, ou pelos líderes, como você já colocou alguns nomes, nós teremos o quê? Nós teremos, então, com certeza, uma constituição social bem diferente. Né? Porque volte ao texto e olha comigo aqui no texto o que é que o Aristóteles vai dizer. Olha aqui. Quando a gente fala do caráter de um homem, nós não dizemos que ele é sábio, mas nós falamos, então, que ele é calmo ou temperante. Né? Quando nós falamos de um sábio, nós falamos dos hábitos desse sábio. Ou seja, um homem que tem bons hábitos. E um homem que tem bons hábitos é o homem virtuoso. Então, em Aristóteles, o conceito de virtude ética expressa o quê? Edvan, expressa, então, a excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Bem comum é uma palavra interessante para a gente deixar aqui anotado. Concretização utilitária das ações que revelam a manifestação de propósitos provados, ou seja, uma noção utilitária. Concordância das ações humanas aos preceitos emanados da divindade. Preceitos que emanam da divindade, vêm de Deus. Ok? A virtude ética vem de Deus. A virtude ética é utilitária. A virtude ética é o bem comum. Realização de ações que permitem a configuração da paz interior. Vamos ficar meditando. Assim nós vamos alcançar o ponto ético. Manifestação de ações estéticas. Olha que beleza aqui, ó. Né? A ética se encontra, então, naqueles que, coroados de adornos e beleza, são os que são os mais éticos, né? A ética está na beleza que o homem possui. É claro, de imediato, né, Alex? A gente já não tem como errar uma questão como essa, né? Já está na cara que a resposta certa é a letra A. Que a virtude ética é aquela na qual o homem tem na sua ação a excelência. Qual é a excelência de uma ação? Nossa, isso aqui me lembra que isso aqui cabe direitinho ao nosso congresso. As pessoas no trânsito, as pessoas no supermercado, todo mundo vê o bem comum. Que bom seria. Por isso que a gente volta a falar que a ética é o estudo prático da vida do homem, né? É o estudo prático. Por isso que a resposta certa é a letra E, excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Ok? Voltando aqui pra gente então, nos despedimos da aula de filosofia de hoje, uma aula em que a gente debateu um pouquinho mais sobre ética, nos aprofundamos nesse assunto e também na questão política, ok? Daqui a pouquinho, Laerto com você, eu estarei aqui de volta também, Paulinha, até mais.